a Deus. Vamos à palavra de Deus. Nós dando continuidade nessa série de mensagens, como foi, como deve ser. E hoje nós veremos a parte número 2 do Evangelho na cidade de Samaria. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 8, que nós leremos hoje dos versos 9 até o verso de número 25. Atos capítulo 8, dos versos 9 até o verso de número 25, diz assim a palavra de Deus. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus, que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que eles os deixavam admirados com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar, tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu. E sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido para orarem com eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: que tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade nesse ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e em laços de maldade. Respondendo, Simão disse: rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me dissestes. Assim, depois de afirmar e anunciar a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitos povoados dos samaritanos. Até aqui. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos, Deus, diante da tua palavra, e nós clamamos, Pai, a ação do teu Santo Espírito. Abra, Deus, nosso coração e entendimento, para que nós consigamos compreender, Senhor, as verdades contidas aqui. E muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos em Cristo Jesus, pois é no nome dele que nós oramos, amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado que a morte de Estevão, começaram as perseguições de modo mais agressiva contra os cristãos, comandada por quem? Saulo de Tarso, que depois viria a ser quem? O apóstolo Paulo. E com isso iniciaram também os desdobramentos da pregação do Evangelho entre os povos gentios. E louvado seja Deus, porque nós estamos aqui justamente por causa disso. E isso se dá inicialmente lá na cidade de Samaria, lugar este que para um judeu era inconcebível por conta do contexto que aquela cidade lá vivia. Meus irmãos, judeus consideravam os samaritanos muito mais indignos do que os próprios gentios. Então Deus, por sua graça, envia Filipe, um dos diáconos da primeira igreja, que era grego de nascença. Portanto, ele não possuía essa visão, esses pressupostos aqui dos judeus contra os samaritanos. E Filipe, ele desce até Samaria para pregar o Evangelho, e batizando em nome de Jesus, fazendo muitos sinais, prodígios, curas, expulsão de demônios. Samaria se alegrava
e Deus ia salvando pessoas. E hoje nós continuaremos a ver todos esses desdobramentos que nós iniciamos no passado. Amém, irmãos? E o texto inicia com um relato de quem? Simão, um famoso mago samaritano. Meus irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, não fecha não. E lê novamente comigo os versos de 9, 10 e 11. Acompanhe comigo a leitura. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos os ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus, que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas. Meus irmãos, Simão o mago, ou mágico, dependendo da versão da sua Bíblia aí, ele era uma espécie de líder espiritual lá em Samaria. Muito provavelmente, o que ele fazia incluía adivinhação de futuro, necromancia, que é o que? Falar com os mortos, capacidade de fazer encantamentos para alcance de sucesso, capacidade de lançar maldições nas pessoas. E nós sabemos que tudo isso, diante da verdade de Deus, isso não existe. Isso não existe. Mas o fato é que ele usava dessas artimanhas com as pessoas, realizava curas, entre outras coisas. Ele era um cara muito ativo nisso aí. Óbvio que nós sabemos de onde vinha toda essa artimanha dele, né? Que não era de Deus. Portanto, era um possível misto de charlatanismo com poderes reais das trevas, que fatalmente deixava o quê? O povo admirado, e isso, há muito tempo. Irmãos, no decorrer do texto, nós vamos ver que ele se tratava de um charlatão de verdade, como muita gente, infelizmente, nos dias de hoje. E o texto, ele nos diz que o impacto disso era tamanho, que ele se autoafirmava, e o povo dava ouvidos ao ponto de afirmar que era sim poder dado por Deus a Simão, e dos grandes, é o que a Bíblia diz. O que naturalmente fazia o quê? Inflava o ego dele, né? Parecia aqueles bonecão do posto. Então, chega Filipe, diácono da primeira igreja, este sim, enviado por Deus. Aí o que acontece? Leia comigo os versos 12 e 13. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu, e sendo batizado passou a acompanhar Filipe, admirando-se com os sinais e grandes milagres que eram realizados. Irmãos, o que acontece aqui agora, Simão está vendo quem de fato tem o poder de Deus. E aqui é um contraste bem escancarado, entre ele fazer o povo crer que possuía poderes dados por Deus, e ele presenciar o agir de Deus agora de forma verdadeira. Ou seja, coisas que ele dizia fazer e não fazia, agora ele está vendo ser feito de verdade. Sinais e grandes milagres feitos por Filipe. Meus irmãos, vocês se vão lembrar que eu falei no sermão passado que a fé dos samaritanos era cheia de sincretismo religioso. Eles criam no Deus de Israel, pois eles também eram judeus, mas também eles passaram a crer nos deuses dos assírios, por conta da mistura entre as raças devido ao cativeiro. Então eles criam nos deuses pagãos, mas também no Deus de Moisés. Portanto, eles tinham esperança no Messias. O que ficou claro com o episódio do quê? No poço, com a mulher samaritana. Quem leu no Evangelho vai saber o que eu estou falando. E quando ele viu que Filipe fazia o que ele pregava,
houve uma conversão em massa lá em Samaria. Abraçaram a mensagem do evangelho puro, simples, que o Messias havia chegado, que era Jesus, que morreu na cruz por nossos pecados, que ressuscitou e ascendeu aos céus em nome de Deus. Todo aquele povo que cresce em Jesus iria alcançar misericórdia do Pai. Essa foi a pregação de Filipe. E isso resultou o quê? Numa conversão em massa, porque ali era o poder de Deus. Eles deixaram de seguir Simão, o mago, e passaram a crer verdadeiramente em Cristo. E o texto nos diz que os novos convertidos eram todos o que? Batizados, tanto homens e mulheres. E essa ênfase aqui com as mulheres é porque judeu, a circuncisão era o símbolo da aliança do povo de Deus com o Senhor. E era destinada a quem? Só a homem, obviamente. E na nova aliança, simbolizada pelo novo nascimento, ou seja, pelo batismo, as mulheres foram inclusas também. E diante aqui, irmãos, de tudo isso, quem veio também? Quem que veio correndo atrás também? Simão, o mago. Irmãos, o verso 13 nos diz que Simão creu na pregação de Filipe. Mas como isso é possível, se o comportamento dele depois vai dizer totalmente o contrário? Vamos lá. Quando uma pessoa se diz convertida e não há nada que a desqualifique ela em ser batizado, ela se diz arrependida, ela se compromete com mudança de vida. Meus irmãos, não tem como um pastor saber se tudo isso é verdade ou não na hora do batismo. Quantas e quantas pessoas desacreditadas pela própria igreja se transformaram em servos exemplares, piedosos, responsáveis com as coisas de Deus. E quantas pessoas vistas pela igreja como conversões genuínas, mas com o passar do tempo, constata-se que aquilo ali não era tudo aquilo, não era o que aparentava ser. E o caso aqui com Filipe, e Simão. Não tinha como Filipe saber se Simão havia sido convertido, não estava escrito aqui, convertido na testa, não existe. Tudo apontava que sim, porque Filipe acreditou nas palavras de Simão. Inclusive o texto diz que Simão passou o quê? A acompanhar de perto o ministério de Filipe. Talvez com a intenção de tentar descobrir como que Filipe fazia tudo aquilo. O fato era que o texto deixa claro que não houve conversão em Simão. Não houve conversão. E sim busca pelo poder. Pois do dia para a noite ele deixa de ser o cara, ele era o cara em Samaria. Todos deixam de seguir, ele passa a seguir quem? Filipe. Talvez ele tenha pensado assim: rapaz, se não pode com ele, junte-se a ele. O que interessava a Simão no ministério de Filipe não era a pregação do evangelho, mas como Filipe fazia sinais e milagres. Agora vamos ver o que aconteceu em Samaria, a exemplo do que aconteceu em Jerusalém, no início dessa série que nós vimos aqui. Leia comigo os versos 14 a 17. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não tinha descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Meus irmãos, lembra que eu falei no sermão passado, de domingo passado, que os apóstolos haviam ficado em Jerusalém quando a perseguição contra os cristãos se agravou? Então, quando eles souberam que uma igreja estava nascendo lá em Samaria, e que ela não tinha sido iniciada, começada pelos apóstolos, mas por Filipe, o que eles fazem?
eles resolveram mandar 2 apóstolos lá para ver o que estava acontecendo. Meus irmãos, é muito importante compreender esses versos aqui, pois eles têm sido tomados como base para defender uma doutrina chamada doutrina do segundo batismo. Ou batismo com o Espírito Santo, ou batismo com fogo. Aí você escolhe aí. Muitos defendem com esses versos que primeiro a gente batiza o cristão, para depois ele ser batizado com o Espírito Santo. Será? Vamos lá. Por que os apóstolos decidiram ir até Samaria para saber se essa igreja estava nascendo, sem eles estar plantando, era realmente de Deus? Porque eles foram encarregados por Deus para fazer o quê? A transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, se Deus incumbiu os apóstolos disso, naturalmente eles foram o quê? Por zelo pela igreja, foram tomar ciência daquilo. A segunda razão para eles terem ido até lá foi saber se Samaria estava no roteiro, por saber, aliás, que Samaria estava no roteiro da pregação do evangelho que Jesus disse, antes de subir aos céus. Jesus, ele ordenou que os apóstolos começassem por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eles descobrem que Samaria, isso já estava acontecendo, sem eles. Pois a ordem havia sido para quem? Para eles. Consequentemente, a outra razão que levaram Pedro e João até lá, era para ter certeza que isso vinha da parte de Deus. Porque eles não estavam lá. Pois até aquele momento, só os judeus haviam sido recebidos como igreja. E agora, os samaritanos também. Um judeu falou, pera lá. Meus irmãos, durante o primeiro século, a igreja de Jerusalém, ela foi responsável por plantar todas as igrejas da sua região. A exemplo que Tupã faz comigo, com você aqui em Queiroz, com a gente. E mesmo quando começaram a surgir igrejas em todos os territórios gentios, os apóstolos continuaram a ir até esses lugares para verificar a veracidade dessa igreja. Como que? Responsáveis dado por Deus. Isso nos mostra algo que é muito importante. Uma igreja plantada, ela não pode caminhar sozinha até que se desenvolva. Ela tem que ter outras igrejas caminhando junto dela, para que ela não se perca. Igrejas que se iniciam sozinhas, precisam ver qual que é a motivação dela. Pois nem sempre Jesus Cristo é o alvo principal dessa igreja. O que também não impede uma igreja de se perder depois que ela passa a andar sozinha, mesmo estando ligado a outra igreja no seu início. E outro detalhe muito importante aqui, é o fato de Pedro ter sido mandado a Samaria. Aí você pode estar perguntando, tá pastor, mas por que isso é importante? Ele não era responsável? Por que é importante isso? Pedro, presta atenção, Pedro não é tido como o Papa da Igreja Romana? É ou não é? Quem manda lá? É o Papa. E aqui, quem é que manda? É todos eles, irmãos. Não é só Pedro. Pedro, ele foi mandado pelos apóstolos a Samaria. Ele não mandou ninguém. E no verso 15, nos diz que Pedro e João oraram pelos samaritanos, para que recebessem o Espírito Santo. E o verso 16 diz que o motivo é que eles ainda não haviam recebido o Espírito ainda. E aqui é o ponto onde pega nessa questão do batismo com o Espírito
Espírito Santo, batismo com fogo, segundo batismo. Meus irmãos, a conversão dos samaritanos se deu da mesma forma que os servos do Antigo Testamento: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Eles não receberam, os samaritanos não receberam o Espírito Santo como os apóstolos no dia de Pentecostes. E isso significa então que eles não eram convertidos? Claro que eram. Mas em Pentecostes havia um propósito de Deus com aquilo. A capacitação com o poder para pregar o Evangelho. E inaugurar o quê? A nova era da igreja, que é o Novo Testamento. Com os samaritanos, foi a mesma coisa. Deus já havia convertido aquela gente. E elas já eram novas criaturas em Cristo por causa da pregação da palavra. O próprio Jesus disse isso lá no Sermão da Videira. João 15, de 3 a 4. Presta atenção, olha o que Cristo disse. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, assim também vós não permanecerdes em mim. Portanto, os samaritanos já eram discípulos, assim como os de Jerusalém, quando receberam o Espírito Santo lá, no dia de Pentecostes. E aqui, Deus promove outro Pentecostes, agora dos samaritanos. Amém, igreja? Já pensou se Deus promove um Pentecostes aqui comigo, com você? A gente não ia pular, rodar de cabeça, a gente não ia falar nada, a gente ia glorificar tanto o nome de Deus. Por isso Pedro e João, eles vão até lá e impõem as mãos sobre eles. Meus irmãos, Deus diz assim, Deus assim o faz, aliás, porque sabia da rixa, Deus sabia da treta entre judeus e samaritanos. Qual prova melhor do que os próprios apóstolos serem instrumentos da descida do Espírito Santo sobre eles? Aí seria irrefutável, não restaria dúvida alguma. Portanto, a descida do Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, como muitos afirmam aí, que o crente precisa ter, só se eles estivessem lá, naquela geração lá. Meus irmãos, não existe batismo com o Espírito Santo. Quando você se converte, Deus já coloca o Espírito dele dentro de você. E mesmo assim, muitas pessoas não fazem um uso muito bom disso, infelizmente. Portanto, hoje em dia, qualquer pessoa que Deus converte o coração, que se arrepende dos pecados e se volta para Cristo, na mesma hora recebe o Espírito Santo de Deus. E isso fala comigo e com você. Amém, igreja? Não existe segundo batismo. E eu creio que aqui com os samaritanos aconteceu o mesmo, lá em Jerusalém. Provavelmente eles começaram a falar em outras línguas, idiomas, línguas humanas, profetizaram também. E por que eu afirmo isso, digo isso? Leia comigo os versos 18 e 19. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela as mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Meus irmãos, sabe por que eu creio que foi perceptível a descida do Espírito Santo? Nos crentes lá de Samaria, quando eles impuseram as mãos. Porque Simão o mago viu que isso era concedido pelos apóstolos. De que outra forma ele saberia isso? Como ele saberia que o Espírito Santo havia descido na pessoa? Só tinha um jeito, da mesma forma que aconteceu lá em Pentecostes.
Eu não sei se houve o barulho que houve lá. Não sei. Eu não sei se houve as línguas de fogo como houve lá. Mas dom de línguas e profecias, pode ter certeza. Então, quando Simão Mago viu a manifestação desse poder, poder verdadeiro de Deus, não aquela embromação que ele promovia, isso encheu o olho dele. Ele falou: eu quero isso aí também. O problema é que ninguém lá pediu isso. Aliás, ninguém sabia que isso aconteceria, só Deus. Portanto, não havia interesse algum da parte deles. Falando nisso, como agem as pessoas que querem receber o segundo batismo? Batismo de fogo ou com o Espírito Santo. Como que eles agem? Vocês já pararam para se perguntar isso? Eles agem exatamente igual Simão Mago. Infelizmente, por puro interesse. Como se Deus ali fosse obrigado a fazer isso, porque talvez o apóstolo moderno, o pastorzão, disse que tinha que acontecer. Irmãos, por favor, né? Por favor, né? Mas o fato é que os olhos de Simão, quando viu aquilo, brilharam. Quando viu o poder de Deus operando no seu cérebro, ele disse: eu também quero isso daí. E achando que esse poder estava aonde? Na mão dos apóstolos, e não em Deus. E para dar uma incentivada, né, como se diz, uma carteirada nos apóstolos, o que ele faz? Ele oferece dinheiro para também receber o Espírito de Deus. Quanto custa? Quanto custa para vocês me dar esse poder aí que vocês controlam? Essa foi a pergunta aqui. Vocês impõem as mãos nas pessoas e elas ficam transformadas, cheias de alegria, falando em outras línguas, profetizando. Quanto que vocês querem para me dar isso também? Eu preciso disso. Simão não entendeu que era o contrário. Não era Pedro e João que detinham esse poder. Eles eram apenas instrumentos nas mãos de Deus para transmissão aos crentes de Samaria esse poder. Pedro e João não controlavam isso. Não controlavam o Espírito Santo. O Espírito Santo não podia vir sobre ninguém com local nem hora marcada. Hoje por aí tudo pode. Naquela época não. Amém, igreja? Meus irmãos, Simão, ele devia ser muito rico. Muito rico. Ele devia ter ganhado muito, mas muito dinheiro às custas da enganação do povo. Pois ele nem pergunta quanto custa. Ele não diz assim, quanto vocês querem? Ele não negocia. Ele oferece dinheiro. Mas a resposta de Pedro, que Pedro vai dar a Simão, lê comigo, versos 20 a 23. Mas Pedro lhes disse: que a tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Ou seja, em bom português, Pedro disse: vai para o inferno, você e o seu dinheiro. Meus irmãos, você já pensou uma igreja tendo Pedro como pastor? Pensa comigo, vamos lá. Uma igreja tendo Pedro como pastor e ele descobrindo o motivo que leva as pessoas a trazer o dízimo e a oferta aqui no gasofilácio. Você já pensou? Como que seria? A pessoa chegando aqui, toda alegre, faceira, vindo trazer com segundas intenções no coração. E Pedro olhando para ela assim. Já pensou? Meus irmãos, quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas fazem isso? Pastor, ora, vem cá, pastor, ora aqui na minha
para que Deus me abençoe e que eu ganhe muito dinheiro. Pastor, unge os batentes aqui da porta da minha empresa, para que a prosperidade não saia porta fora e entre cada vez mais. E o pastor Pedro respondendo assim: sabe o que você faz com o seu dinheiro? Enfia ele dentro de uma mala e vai com ele para os quintos dos infernos. Meus irmãos, foi Pedro que disse isso aqui. Não se assusta comigo não. Pedro é maravilhoso, não é? Nossa, eu fico impressionado com ele. Lembra de Ananias e Safira recentemente? Pois é. Eles foram para o inferno com todo o dinheiro deles. Ah, se pastores, meu Deus, se pastores fossem assim também, meu Pai. Se não for por gratidão a Deus, para abençoar a obra, socorrer quem necessita, abençoar missionário, não traga o seu dinheiro até o gasofilácio. Já pensou? Se todos os pastores, irmão, estou generalizando, tá? Todos os pastores, é óbvio que tem muita gente que não vai fazer isso nunca, jamais. Mas já pensou que bom seria para a igreja? Contribuir com a motivação correta no coração? Pedro diz a ele, a Simão: corrige o seu coração com Deus primeiro, depois você oferta. Meus irmãos, não ia haver teologia de prosperidade. Sabe, essas mega igrejas por aí, caça-níqueis, que as pessoas correm desesperadamente para ter bênção. De fato, Pedro, ele não seria um pastor popular nos dias de hoje, jamais. Mas ele foi firme. Olha o que ele diz no verso 21, acompanha comigo. Tu, Simão, não tem partes nem responsabilidade nesse ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Para Pedro falar assim, com certeza ele percebeu as intenções de Simão. Com certeza, em fazer uso do poder do Espírito Santo, em um possível ministério dele. Mas ele ia fazer o quê? Pelas mesmas razões que ele fazia as suas mágicas, os seus trambique. E Pedro falou, negativo. Se tem uma coisa que esse ministério aqui em Samaria não precisa, é de uma pessoa como você. Imagina só as pessoas chegando a Simão e também querendo esse poder, e oferecendo fortunas para isso. Esse homem vislumbrou todo um cenário. Ele falou, rapaz, agora vai. Iria chover, de gente assim. E o curioso é que isso já aconteceu na história da igreja. Infelizmente, na Idade Média. Haviam pessoas que compravam cargos na igreja. Quanto maior a oferta, maior era o cargo. E sabe como foi conhecido essa prática? Simonia. Por que será? Simão, o mago. Ficou curioso? Dá um Google depois em casa aí, que você vai entender o que eu estou falando. Simão queria ser um apóstolo. E Pedro disse, isso não se compra. Aparta-te de mim, pois o teu coração ele não é aos olhos de Deus. Mas Pedro, ainda com um olhar de uma breve compaixão, olha e diz a Simão, leia comigo o verso 22 e 23. Portanto, Simão, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor, na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração, Simão. Pois vejo que estás cheio de amargura e em laços, Simão, de maldade, Simão. Irmãos, qual que era o propósito no coração de Simão em querer o Espírito Santo? Voltar a ter a fama e a supremacia lá em Samaria. Filipe, quando chegou trazendo a palavra de Deus, o que aconteceu? Roubou todo o rebanho dele.
E se ele tivesse mesmo o poder de Pedro, de João, de Filipe, ele poderia facilmente encher a igreja dele de novo. Simão queria ter o poder sobre... Meus irmãos, Simão queria ter o poder sobre a terceira pessoa. Simão queria controlar Deus. Quantas pessoas hoje em dia anseiam por isso? Querer controlar o Espírito Santo de Deus. E Pedro continua. Leia o verso 23. Pois vejo que estás cheio de amargura, ou dependendo da sua Bíblia, inveja, e em laços de maldade. Inveja ou amargura, por causa de quem? Vamos lá. Filipe tomou o rebanho dele. E qual foi a resposta de Simão a essa pedrada que ele levou? Leia o verso 24 comigo. Respondendo Simão disse: rogai por mim ao Senhor, para que não aconteça nada do que me disseste. Meus irmãos, Pedro sabia que não havia conversão em Simão Mago. Por isso Pedro diz para ele orar a Deus e clamar misericórdia. E a prova que ele não havia se convertido estava aqui, quando ele pede para Pedro rogar por ele, para que não aconteça nada do que Pedro disse. Simão, simplesmente com essa atitude, ele ainda demonstrou o quê? Que ele cria que o poder pertencia a Pedro e não a Deus. Por isso ele pede a Pedro para orar, ao invés do quê? Dele orar. Pedro disse: ore a Deus, Simão. Simão respondeu: não, ora por mim, pois a sua oração é muito mais poderosa que a minha. Parece familiar isso? Percebe, irmãos, porque toda vez que uma pessoa chega até um pastor sério e pedindo para orar por ela, o que o pastor faz? Primeira coisa que o pastor sério faz, ele pergunta: vamos orar sim, irmã, vamos orar sim, irmão, mas e você? Você já orou? Muitas pessoas creem que é a oração do pastor que tem poder. Se não for o pastor orar, pronto, lascou tudo. A oração é mais forte do pastor. Deus vai ouvir primeiro ele. Como se a ligação do pastor com Deus fosse uma rodovia expressa e a da pessoa que está pedindo uma estrada de terra cheia de buraco. Meus irmãos, a oração chega a Deus pela mediação de Jesus Cristo. Amém, igreja? Ninguém tem mais ou menos poder ou capacidade para isso. Nós, pastores, nós vamos orar por todos. Nós sempre fazemos isso. Mas e você, irmão? Você está orando, irmão? Se a oração for sincera, pode ser uma lágrima derramada. Um choro contrito, bem baixinho, que Cristo entregará completamente o seu recado ao Pai. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o meu e o seu coração. Amém? Jesus conhece eu e você. A ideia que o pastor é alguém muito especial, a esse ponto aqui, infelizmente também vem dos nossos vizinhos aqui, que vê o sacerdócio como um sacramento, que vê o padre, o bispo, o papa como algo sagrado, com ligação direta com Deus, como via para alcançar a atenção do Senhor. E não é. Nunca foi, nunca será. O que você faz no seu trabalho, o que você faz na sua casa, na escola, na faculdade, na reunião com os amigos, é tão importante quanto o que você faz dentro da igreja. Cristo, ele tem que ser visto nas nossas vidas aqui dentro, mas lá fora também.
Aqui, não, aqui é sagrado. Não, lá fora é profano. Para um crente, isso é existe, irmão. A reforma protestante, louvado seja Deus pela reforma protestante, acabou com isso aqui. Agora fazemos parte de um sacerdócio universal dos santos. 1 Pedro 2, 4, 5, preste atenção. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém, igreja? Meus irmãos, o pedido de Simão a Pedro, para ele orar a Deus, também tem outro ponto problemático aqui. Quando ele diz, rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me dissestes, ele está muito mais preocupado com o que Deus podia fazer com ele, do que seguir o conselho de Pedro e pedir perdão a Deus. Pedro disse, vai para o inferno com seu dinheiro. E isso preocupou ele, hein? Isso, radar ligado. Aqui não há arrependimento, apenas medo de ir para o inferno. Ou seja, quem era ele? O velho Simão, o mago, que apenas mudou de religião por ser mais conveniente a ele. E um detalhe interessante é que parece que Simão, ele não se arrependeu mesmo. Sabe por quê? Na história da igreja há um relato, comprovado historicamente, que por conta dessa situação com Pedro aqui em Samaria, Simão, descontente com tudo que havia acontecido, ele acabou se tornando um opositor do evangelho, um opositor do cristianismo, e fundou uma seita herética, que tinha um nome ligado ao seu próprio nome, simonianismo. Dá outro Google lá que você vai entender. Ele não se converteu. Os apóstolos de fato entenderam o que havia acontecido lá em Samaria. Vinha sim da parte de Deus, com exceção desse homem. Eles falaram, não, aqui é Deus operando mesmo, através do Espírito Santo. E o resultado da evangelização de muitos povos samaritanos se deu depois desse fato aqui, amém? E eu gostaria, meus irmãos, de caminhar para o fim, fazendo uma aplicação, algumas aplicações do que podemos aprender com esse texto aqui, além da que nós já vimos, que Deus falou muito comigo e com você aqui. Primeira, é que o texto não é base nenhuma para batismo do Espírito Santo. Esquece isso. Você vai ouvir muito isso na sua vida. Na sua caminhada como cristão, isso entenda, por esse texto, não é doutrina de segundo batismo. Todo aquele que Deus converte, no mesmo instante passa a ter o Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo aqui em Atos tinha um propósito bem definido. Deus definiu muito bem, que era para o quê? Para cumprir na história da igreja. Portanto, eu e você já temos o Espírito Santo. O que não significa, presta atenção, que nós somos cheios do Espírito Santo. Há uma diferença. Você pode ser um crente salvo em Cristo e mesmo assim viver um evangelho manco, meio capenga. Não que você desagrade a Deus, mas também você também está naquela meio não fede nem cheira. Nós precisamos pedir Deus, pedir a Deus, Senhor, me enche com o teu Santo Espírito. Amém? A segunda aplicação que eu gostaria de fazer é sobre a constatação que o batismo, por si só, ele não salva ninguém. Batismo não salva, batismo não regenera ninguém. Simão Mago foi batizado por Filipe e se tornou um dos primeiros hereges da história da igreja. Tem crente por aí que crê que se não for batizado na igreja tal, no lugar tal, por fulano de tal, não vai ser salvo por Deus.
Ao passo que nossos vizinhos aqui também, eles insistem em batizar a criança, sabe para quê? Para elas não morrer pagãs. Meus irmãos, a Bíblia, ela não diz que você pode ser batizado lá, batizado acolá, batizado aqui. Mas se você não estiver em Cristo e Cristo em você, o batismo não passou de um banho. Seja um bebê ou seja um marmanjo, um adulto. Batismo não salva ninguém. O que salva é a fé genuína, verdadeira, em Cristo Jesus e tão somente Ele. Amém, irmãos? O Espírito Santo não desceu. Ele viu descer nos demais, mas nele não. Apesar de ele ter sido o quê? Batizado. Porque Deus sabia que ele não havia se convertido. E a terceira e última aplicação que eu gostaria de fazer é sobre o apego de muitos crentes ao poder e o amor ao dinheiro. Meus irmãos, essas duas coisas, poder e amor ao dinheiro, elas andam juntas, de mãos dadas. A pessoa que passa a buscar mais o dinheiro que buscar a Deus, fatalmente enxergará no dinheiro uma chance do quê? De empoderamento, e passa a achar que tudo na vida tem um preço. Tudo tem um preço. Você não ouve falar isso aí fora? Todo mundo tem o seu preço. É mentira. Simão, o mago, agiu assim com Pedro. E qual foi a resposta de Pedro? Vai para o inferno, você e seu dinheiro. Meus irmãos, a Bíblia ela não condena a riqueza. A Bíblia condena as motivações erradas do homem em querer se enriquecer. É bem diferente. Se for, presta atenção, se for para ficar em oposição a Deus, abra mão do dinheiro. Deus disse que ao servo nada do que fosse necessário haveria de faltar. Portanto, irmão, descanse em Deus. Trabalhe, haja com sabedoria, com as suas finanças, seja prudente. Deus vai te abençoar, como tem abençoado muitos ao longo da história. Mas também seja generoso. Use os recursos que Deus lhe dá para ser um canal de bênção na vida da igreja e de quem mais estiver em necessidade. Pode ter certeza, Deus, Ele vai te abençoar. Deus nos abençoa já, desde sempre, com capacidade, com saúde, com inteligência. Para quê? Para nós acordarmos cedo, trabalhar, estudar, se capacitar, para ir ganhar dinheiro. Mas tem crente que quer ganhar dinheiro assim, do dia para a noite. Aí o que acontece com o coração dele? Aonde deveria estar Deus, passa a estar o dinheiro. Não brinque com isso, irmãos, de verdade. Não brinque. Não brinque com o sentimento com relação a dinheiro. Dinheiro é bom? É bom. Porque ele traz um monte de benefícios e coisas para a gente. Mas entenda, nós apenas administramos ele. Porque tudo é de quem? É de Deus, não é meu e seu. A gente não trouxe nada. Nós vamos embora sem nada. E gozado que o ser humano passa a vida juntando o que ele não trouxe e o que ele não vai levar. Juntou. Aí Deus chega e fala assim: queridão, é hoje. Ah, não, espera. Não, é hoje. E como é que está a sua alma? Como que está a sua alma? Marcos 8,36 para a gente encerrar. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Volte-se, irmão, para o autor da vida. Volte-se para Cristo Jesus. Confie na graça dEle, confie na misericórdia dEle, no sustento dEle. Se for para você ser milionário, você vai ser, para a honra e para a glória de Deus. E muitos serão abençoados pela riqueza que Deus vai te dar. Mas se você passar a vida
sem gato para você puxar pelo rabo, levante para o céu e fala: Senhor, muito, mas muito obrigado pelo dom da vida a qual o Senhor me dá, porque a mim não sobra, mas também não falta, porque o cuidado do Senhor é como diz a canção: as aves do céu, todas, não trabalham, mas Deus dá o alimento todo dia. Não se preocupe, irmão, firme-se em Cristo, porque o que é para ser meu e seu, é somente Deus quem sabe. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Abaixe a cabeça, vamos orar.